Fala galerinha, vamos aqui com a correção da atividade de tecnologia sobre letramento digital, né? O nosso assunto foi fake news, Firehouse ou Facehood, deepfake e o fenômeno da pós-verdade. Todos esses três fenômenos aqui, para resumir, eles são formas, né, de fake news, são técnicas diferentes, mas que têm o mesmo intuito, né, passar uma mensagem errada, uma mensagem falsa, né, como o próprio nome diz. Fake news, notícia falsa. Bom, Firehouse ou Facehood, né? Esse Facehood aqui, essa terminação hood, geralmente ela indica coletivos, né? Neighborhood, Brotherhood, né? Então ela está sempre relacionando a grupos. Então aqui seriam grupos, né, de informação falsa. Esse Firehouse aqui é geralmente utilizado para indicar o corpo de bombeiros, né? Então seria como se fosse uma menção, né, uma metáfora à mangueira de incêndio que eles sempre estão utilizando, só que ao invés de apagar o fogo, é uma mangueira que tende a atiçar o fogo, né? Bom, quais são os objetivos desse tipo de informação? O interesse maior é esse aqui, estratégia de propaganda política, né? Foram quem mais se beneficiaram até agora, né, junto às empresas que os patrocinam, desse tipo de informação falsa. Então, a técnica utilizada, temos logo aqui embaixo, né, um fluxo constante de mentiras. Esse fluxo ele vai tentar utilizar aí um mecanismo social e psicológico, onde a pessoa, quando ela começa a ver que várias mídias diferentes, né, eu tenho lá Tinder, Twitter, Facebook, né, todas elas estão transmitindo a mesma informação, isso significa que aquilo ali deve ter algum valor. Aquele amigo, aquela pessoa em quem eu confio, passa essa notícia, essa informação também pelas redes sociais, o WhatsApp e outros aí, e eu vou acabar acreditando nessa notícia por conta, né, da credibilidade que eu dou a essa pessoa. Só que ela pode também estar sendo enganada e passando uma notícia falsa. Por isso é sempre importante a gente checar, né, as fontes e as informações que a gente recebe. Bom, esse fluxo é constante. Essa técnica ela tem 4 etapas. Um alto volume de conteúdo, né? Então é um bombardeamento de conteúdo. Para isso são utilizados os chamados robôs. Depois a gente vai falar sobre isso. Que são sistemas de envio maciço de mensagem, né? Utilizando vários celulares conectados a sistemas de computadores que vão identificar aí por sistema de pesquisa, por algoritmos, né? Onde determinados termos e assuntos estão sendo divulgados para que a pessoa possa confrontar esses termos com hashtag ou então com mensagens pré-gravadas, né? Depois a gente vai ter uma aula só sobre robôs também. Bom, segunda característica, produção rápida, contínua, repetitiva. Terceiro, não tem comprometimento com a verdade. 4, sem consistência no que se diz entre os discursos. Então não há necessidade nenhuma de ter verdade ou consistência. Basta que aquilo que foi dito se perpetue, né? E que a pessoa continue dizendo, sempre afirmando, independente de se aquilo foi contestado ou não, né? Temos aí como exemplos disso o fenômeno da Terra plana, né? Para a gente não entrar em aspectos políticos mais delicados para o cenário brasileiro atual. Quando o conteúdo é checado e comprovado sua falsidade, o estrago já foi feito, né? Os vídeos que eu passei para vocês, eles são baseados no acontecimento que ocorre, no ocorrido na Rússia, né? Onde o presidente Vladimir Putin lançou certas notícias e quando ele confirmou que aquilo lá realmente que ele havia lançado era mentira, que era sobre o envio de uma tropa, né, para uma religião da região da Crimeia, a região já havia sido anexada, aquilo que ele queria com a notícia já havia sido conquistado, então ele já poderia falar a verdade, né? Depois a gente vai falar sobre o fenômeno da pós-verdade que envolve isso aqui também. Bom, deepfake. Deepfake é um tipo de inteligência artificial, né? A deepfake é uma mentira profunda, né? Então ela tem um caráter ainda um pouco mais intenso, porque ela vai mudar o rosto da pessoa. Então, por exemplo, se eu quero falar para vocês com uma certa credibilidade, eu posso pegar através desse programa a expressão facial de alguma pessoa que transmita credibilidade, né, que as pessoas acreditem. Posso ver aí na publicidade, nas estatísticas, né, nos algoritmos de Google e outros sites aí, quais são as imagens que mais trazem essa sensação para as pessoas. Vou lá, pego o rosto dessa pessoa falando. Com o programa, eu consigo conciliar as expressões faciais dela com o meu rosto.
né? Então eu posso gravar essa mensagem que eu estou falando para vocês aqui agora, passar por essa inteligência artificial e apenas as expressões do rosto da pessoa que transmite confiança serão configuradas aqui no meu rosto para que vocês possam acreditar mais ainda naquilo que eu estou dizendo, né? Isso tem sido feito e também tem sido um grande problema, por quê? Discursos políticos, né, mensagens de política tem sido utilizado isso, né, mensagem de personalidades. Foi um uma das pessoas, né, mais assim na evidência hoje que teve essa que passou, né, por esse processo foi o Zuckerberg, né? Eles lançaram uma notícia falsa sobre ele. Políticos estão usando muito isso, né, para poder passar um pouco mais de credibilidade em seus discursos, né? Então, às vezes ele vai dar uma notícia falsa, uma notícia em que ele não está conseguindo passar sem transmitir aquilo que realmente ele sente. Ele pega uma imagem de uma pessoa falando com convicção, transfere todos os traços fisionômicos para o rosto dele a partir dessa inteligência artificial, e aí ele vai transmitir a mensagem com aqueles traços, como se ele tivesse totalmente ciente, certo daquilo, né? Bom, ela é utilizada então em políticos, atores, personalidades famosas com o objetivo de postar vídeos falsos, pronunciamentos, né? Até lançamentos de filme, né? A gente já viu vários lançamentos fake aí, né? Às vezes o ator é pouco cotado para filmagem, mas o público quer que aquele ator participe. Então acontece às vezes dos ouvintes, né? Das pessoas que assistem aí, criarem um vídeo falso, né? O vídeo ali do fã, e esse vídeo é postado como se fosse um trailer ou um pré-lançamento, né? E aí isso roda por um certo tempo até alguém realmente vir a público e desmentir. Bom, ele vai fazer o quê? Ele vai mudar a expressão em pronunciamentos, né? Também em pronunciamentos verdadeiros para não expressar medo, mentira, dúvida, dando mais segurança para o povo que assiste. Então hoje em dia a gente vive um momento que a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente ouve, com tudo que a gente vê, né? A pós-verdade, eu busquei essa matéria aqui no jornal É o País, que é um jornal da Espanha, tá? Ele tem a publicação também em português, quem quiser acessar pode estar acessando, que tem lá em português também. Eu procuro muito ler ele por conta de hoje em dia a gente está passando aí por problemas, né, com a mídia, com a publicidade no Brasil, está muito polarizada, né, muito partidarizada. Então eu tenho procurado sempre ler jornais de fora para tentar ver essa leitura do país de fora para dentro, né? Também leio aqui os jornais de dentro, né, para a gente estar acompanhando sempre. Essa matéria, ela foi feita, né, quando foi lançado esse conceito aqui no dicionário Oxford, né, que é um dicionário conceituado, e todo ano ele elege uma palavra como a palavra do ano, aquela palavra que, vamos dizer assim, bombou, né? Emoji já entrou para essas palavras, e o post-truth, né, ou pós-verdade, também entrou, acho que em 2016, se eu não me engano, aqui na matéria, tá? Isso, 2016, olha lá. Dia 16 do 11 de 2016. A matéria e a inclusão da pós-verdade foi em homenagem a Donald Trump, porque ele utilizou muito isso em suas campanhas, né? E também eles homenagearam o publicitário dele, eu esqueci o nome agora, que também participou, né, desse fenômeno da pós-verdade. O que é essa pós-verdade? Para trazer para o popular e para a gente entender facilmente, seria aquela fofoca, né? Então ele é relativo ou referente às circunstâncias nas quais os fatos objetivos são menos influentes na opinião pública do que as emoções e as crenças pessoais. Então é muito mais fácil, às vezes, eu acreditar numa fofoca que fala aquilo que eu quero, né, sobre a pessoa, o acontecimento, o ocorrido, do que acreditar na verdade propriamente dita, né? Segundo Oxford, que é o dicionário que incluiu a palavra, o termo foi utilizado pela primeira vez em um artigo de Steve Stitch, publicado em 1992 na revista The National, no qual ele falava sobre a Primeira Guerra do Golfo. Stitch lamentava que nós, como povo livre, decidimos livremente que queremos viver uma espécie de mundo da pós-verdade, ou seja, um mundo no qual a verdade não é mais tão importante ou relevante, né? A gente, até o vídeo que eu passei para vocês, aqueles que puderam assistir, viram lá que a apresentadora ela fala, né, que nós vivíamos num mundo entre verdades e mentiras. E hoje a gente já não tem tanta certeza assim, né? Bom, a pós-verdade não é exclusividade da política, ela está também na família, entre amigos, parentes, nas relações afetivas, no trabalho. Hoje, pouca importância se dá ao verdadeiro, sendo a fofoca ou fake news, né, muito mais importante e valorizada. Quanto mais viral, ou seja, quanto mais essa mensagem se propaga e quanto mais redes e pessoas ela atinge,
mais pessoas irão acreditar nela e mais ela vai ser confundida como verdade. Então a pergunta que fica nesse cenário que a gente está hoje, né, de falsehood, deepfake, pós-verdade, fake, todos os fenômenos de fake news, né, de notícias falsas, qual é a pergunta que fica, né? Que seria até uma forma de refletir sobre esse momento em que estamos. Nós queremos viver e construir as bases das próximas gerações dessa forma? Como seremos lembrados, né? Então a atividade que eu vou pedir para vocês, que será a próxima atividade, ela vai ser baseada nisso aqui. Por isso eu vou pedir para que todos assistam o vídeo antes de responder, ok? Espero que todos estejam bem, tá? Forte abraço a todos aí e até a próxima. Tchau, tchau.